O Palmeiras goleou o Atlético Mineiro por 3-0 nesta quarta-feira, 3 na Arena MRV, em jogo atrasado, né, da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, o Verdão viu o Flamengo celebrar o título de campeão brasileiro, o único que o time paulista ainda tinha uma pequena chance, né? Com a temporada encerrada, esse é o terceiro ano que o Palestra passa sem títulos desde a reformulação do clube, iniciada em 2015. Nesse período, deste ano, o time paulista ficou sem de erguer nenhuma taça, né? Nos anos de 2017 e 2019. Em 2017, o Alviverde foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, caiu na quarta de final da Copa do Brasil, nas oitavas da Copa Libertadores e foi vice-campeão brasileiro. Já em 2019, a equipe palestrina foi eliminada, né, na semifinal do Paulistão, nas quartas de final da Copa do Brasil e na Libertadores e terminou na terceira posição do Brasileirão, né? O Palmeiras volta a campo contra o Ceará neste domingo, às 7 às 21h30 na Arena Castelão pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição, o Verdão é o vice-líder com 73 pontos e está a 5 do líder Flamengo, que tem 78, né, pontos. Sim, aí de 2019, ele foi das o Paulistão nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Tudo foi nas quartas de final em 2019, foi, pessoal. E aí, pessoal, o que faltou para o Palmeiras ser campeão em 2019, pelo menos do Brasileirão? O que faltou, né? Não venceu o Fluminense, né? Quase nas últimas rodadas, passou quatro jogos, foi sem vencer. Parece que foi quatro, né? Mas e aí, o que vocês acham? Fluminense e outros clubes que empatavam ou então perdiam, quer dizer, não venceu. Mas e aí, o que faltou para o Palmeiras ser campeão esse ano, não ganhar pelo... Rapaz, nem o Paulista ele ganhou esse ano, né? Perdeu o Paulista pro Corinthians, né, pessoal? O Palmeiras goleou o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 3 na Arena MRV, em jogo atrasado, né, da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, o Verdão viu o Flamengo celebrar o título de campeão nacional. Com a competição definida, né, o técnico Abel Ferreira deixou de receber uma fortuna em premiações. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o treinador tinha direito a uma premiação de 10 salários, né, caso levasse o Palestra a mais um título nacional. Como ganha 3 milhões de reais mensais, seu bicho seria de 30 milhões. Né? Se tivesse vencido a Libertadores, o português receberia 12 milhões, ou 12 salários, né? Ou seja, 36 milhões de reais. Portanto, a fortuna desperdiçada por Abel Ferreira ao perder as duas taças foi de 66 milhões de reais. Com a temporada definida, o Alviverde chega ao seu terceiro ano sem título, desde a reformulação iniciada há 10 anos. Né? O Palmeiras volta a campo contra o Ceará neste domingo, 7 às 21h30 na Arena Castelão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição, o Verdão é o vice-líder com 73 pontos e está a 5 do líder Flamengo, que tem 78 pontos. Eita, hein, pessoal? Muita grana, hein, pessoal? O treinador Felipe Luiz vem fazendo um bom trabalho desde que assumiu a equipe do Flamengo. Por isso, ele é um dos nomes cotados para substituir Diego Simeone no Atlético de Madrid. No futuro, a informação é do portal UOL. No último sábado, o treinador conquistou a Copa Libertadores em cima do Palmeiras, coroando um bom trabalho. Além disso, a equipe pode ser campeão brasileiro, como foi campeão brasileiro já, né, pessoal? Mesmo em pouco tempo, o Felipe vem construindo uma carreira de treinador muito boa, chamando a atenção do Atlético de Madrid. O clube espanhol está acompanhando de perto a evolução do comandante. Né? Felipe Luiz é cotado para substituir Diego Simeone no Atlético de Madrid, segundo o UOL, porém, o treinador espanhol ainda tem contrato até 2027 com o gigante da Espanha e só caberia a ele decidir sair. Né? Ainda de acordo com um portal dos bastidores do clube madrilenho, né? O treinador é um dos nomes mais fortes até o momento para substituir o atual treinador que está na equipe desde 2011 e 12. E claro, né, para que isso aconteça, Simeone teria que deixar o clube, algo que
ainda não há nenhum rumor, né, para se concretizar, né? Vale lembrar, né, de que Diego Simeone é o treinador mais bem pago da Europa. Possui há 2 anos de contrato com o clube espanhol até o final de julho de 2017. Uma possível decisão será tomada pelo próprio treinador espanhol. Outro nome que também está na lista do Atlético de Madrid para substituir Simeone é Fernando Torres, né, que já vem trabalhando nas categorias de base do clube. E aí, pessoal, o que vocês acham? Quem vai ser o treinador? Quem vai substituir, né, Diego Simeone no Atlético de Madrid? Será o brasileiro ou o espanhol mesmo? O Flamengo conquistou o Brasileirão 2005 nesta quarta-feira 3 com a vitória sobre o Ceará por 1-0 no Maracanã. Assim, o rubro-negro chegou ao 8º título da principal competição de clubes do futebol nacional, sendo o quarto na era dos pontos corridos desde 2003, né? Palmeiras e Corinthians são os únicos, junto do Flamengo, a terem conquistado o Brasileirão 4 vezes na era dos pontos corridos, né? Vamos lá, né, pessoal? A história vitoriosa do Flamengo no Brasileirão começou em 1980, com o inesquecível geração de Zico, Júnior e companhia, né? E continuou com as conquistas em sequência em 1982 e 83. O quarto título do Brasileirão veio em 92 e após um longo período de seca, em 2002 veio o sonhado Penta, né? Por fim, após a reestruturação financeira iniciada no início da década de 2010, o Flamengo retomou o caminho dos títulos com o poder financeiro, sendo campeão em 2019 e 20, né? Abre aspas, né? O Supremo Tribunal Federal determinou que o Sport Recife, vencedor do módulo amarelo, seja reconhecido como o único campeão brasileiro de 87. O Flamengo, no entanto, entende que é o campeão daquele ano e segue se considerando esse, né, também vencendo daquela edição da competição nacional, né? O Flamengo ganhou em 80, 82, 83, 87, 82, ou 92, 2009, 2019, 22 e 25, né? Veja o ranking atualizado dos campeões do Brasileirão. Palmeiras, 12 títulos, né? Em 60, 67, 267, né? 69, 72, 73, 93, 94, 2016, 2018, 22 e 23. Já o Flamengo, 8 vezes, né? O Flamengo campeão em 80, 82, 83, 92, 90, ou 2009, 19, 20, 25. Né? Não tinha ganhado ainda em uma era de 5. Ganhou a primeira, né, pessoal? Já o Santos, 8 títulos. Ganhou em 61, 62, 63, 64, 65, 68, 2002 e 2004. Né? Já o Corinthians 7 vezes, né? 90, 98, 99, 2005, 11, 2015 e 17. Já o São Paulo 6 títulos, né? Em 77, 86, 91, 2006, 7 e 8 só, né, pessoal? Já o Cruzeiro 4, né? Títulos em 66, 2003, 2013 e 14. Já o Vasco 4 títulos em 74, 89, 97 e 2000. Já o Fluminense 4 títulos, né? Em 70, 84, 2010 e 2012. Já o Internacional 3 títulos em 75, 76 e 79. Já o Atlético Mineiro 3 títulos em 37, 71 e 2021. Já o Botafogo 3 títulos, né, em 68, 95 e 2024. Já o Grêmio 2 títulos, né, em 81, 96. O Bahia 2 títulos em 59 e 88. O Guarani em 78. O Atlético Paranaense em 2001. O Coritiba em 85 e o Sport em 87. E aí, pessoal, o que vocês acham disso, hein? Brasil, mar de dúvidas, né? A chegada de Carlos Ancelotti ao comando em junho ainda não trouxe um salto significativo de qualidade, né, para a seleção brasileira. Os pentacampeões mundiais em busca do primeiro título desde 2002 não reina mais absoluto na América do Sul e na caminhada rumo à Copa do Mundo de 2016 tiveram sua pior campanha nas eliminatórias no formato atual, além de registrarem diversas marcas negativas, né? O prestigiado técnico italiano de 66 anos, que disputará sua primeira Copa do Mundo como treinador, busca construir, né, um elenco à altura do legado de Pelé, né? Mas a incerteza em relação à condição física de Neymar, que não joga
pela seleção desde outubro de 2023 pouco contribui para tranquilizar a torcida cujo orgulho foi ferido pela campanha vitoriosa de sua grande rival, a Argentina. Pessoal, vou dizer uma coisa aqui, se o Brasil, se as eliminatórias do mundo, as eliminatórias fosse começar agora, começar agora, a primeira rodada, o Brasil não se classificaria não. Você crê que não se ficar? A Venezuela ia para a Copa e ele ficava de fora. O Brasil, que eu acho assim, eu acho que a seleção está muito fraca, né? Muito. Você vê, tomara que não caia na primeira fase, mas é bem provável cair na primeira fase. Não é praga não, estou só dizendo, né? Porque pelo o futebol que a gente tem acompanhado, pelo menos assim, como é que diz, nos amistosos, né? Tá muito fraco, pessoal. Mas aí, o que vocês acham da seleção brasileira? Vai chegar à final, vai ser campeão da Copa do Mundo, vai chegar às quartas, né? Diz que se chegar nas quartas, pronto, das quartas não passa, né? Porque parece que tá 3 ou 4 Copas assim, né? Que não passa das quartas de finais. Mas aí, eu queria esperar da nossa seleção brasileira. Mas esperamos que agora, quer dizer, até agora eu digo isso, mas quem sabe, né, a partir de março, quando começa ter outros amistosos, né, outros jogos, aí tem aí amistoso também em junho, antes da Copa também. Aí, o que é que vocês acham da seleção brasileira, hein, pessoal? Use o espaço de comentar para você deixar sua opinião. O que é que você acha também, né, da nossa seleção brasileira, hein? A Alemanha no limbo, né? A seleção alemã vem de duas decepções monumentais em Copas do Mundo, sendo sido eliminada na primeira fase em 2018 e 2022, resultados que não condizem com seus status de tetra mundial. Após a derrota em casa para Portugal 2-1 e França 2-0 durante a final, foi da Liga das Nações e Mannschaft, né, não conseguiu impressionar nas eliminatórias, sofrendo para se classificar num grupo bastante fraco, com a Eslováquia, né, Irlanda do Norte e Luxemburgo. E aí, pessoal, o que é que esperar da França ou da Alemanha? Da Alemanha na próxima Copa do Mundo de 2026. Hein? Portugal, a última bala de CR7. Portugal será um dos grandes favoritos na Copa do Mundo, com um elenco repleto de jogadores de alto nível, né? O talento Roberto Martinez alcançou seus primeiros sucessos ao vencer a Liga das Nações de 2025 para dar uma despedida à altura de Cristiano Ronaldo, de 40 anos. É nada melhor do que um primeiro título mundial para uma equipe que nunca acumula fracasso desde o terceiro lugar conquistado em 66. Eita, hein, pessoal? Será que ele vai conseguir a primeira Copa do Mundo, hein, pessoal? O que vocês acham? O Messi ganhou, por que o Cristiano Ronaldo não pode ganhar essa Copa do Mundo? Ou vai ser o Brasil mesmo? O que vocês acham? Quem vai ser o campeão da Copa do Mundo de 2026? Inglaterra, né? Talento em todas as posições, né? Vice-campeão da Euro 2024 e primeira seleção europeia a garantir vaga na América do Norte. E a Inglaterra se apresenta como uma forte candidata ao título, né? Agora, sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, a equipe conta com um elenco repleto de talento, né? Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka e Phil Foden declarite em sua busca por finalmente conquistar um troféu finalmente que lhe escapa desde a Copa do Mundo de 66. França pronta para a última batalha de Deschamps, né? O técnico Didier Deschamps disputará seu sétimo e último grande torneio internacional à frente da seleção francesa e não tem intenção de manchar o legado após haver mantido a França entre a elite do futebol mundial por mais de 13 anos. Né? Tendo alcançado o título mundial de 2018 e a final em 2022, o treinador elevou as expectativas em um nível altíssimo e sabe que muitos se esperam ele após uma decepcionante Euro de 2024, apesar de ter chegado às semifinais, né? Ao mesmo se aplica aquele Mbappé que fez história ao marcar um hat-trick na decisão de 2022.
O capitão, que ganhou destaque internacional na Copa de 2000, da Rússia, né, em 2018, conta com seu retorno à sua competição favorita para apagar e amargar, né, lembranças de sua atuação na Euro 2024, em que marcou apenas um gol de pênalti, né? Espanha armada, né, invencível, né? Os campeões europeus invictos há 31 jogos chegaram à Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México nas melhores condições, mas seu desempenho dependerá inevitavelmente do rendimento do seu craque, né, Lamine Yamal, de 18 anos. O brilhante, né, atacante do Barcelona sofreu com lesões neste início de temporada e seu comportamento fora de campo também tem gerado crítica, né? A questão é se ele conseguirá lidar com a imensa pressão que o aguarda em sua primeira Copa do Mundo como destaque da seleção número 1 do ranking da FIFA. Eita, hein, pessoal, o que esperar da Espanha, hein, nessa Copa do Mundo, hein, pessoal? Faltando um pouco mais de 6 meses para o início da Copa do Mundo da FIFA de 2026, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho na América do Norte, né, os principais candidatos ao título vivem momentos diferentes. Analisamos a situação de cada um deles antes do sorteio para definir os grupos que acontecerá na sexta-feira 5 em Washington, né? Argentina, campeão em grande fase, né? Os atuais campeões mantiveram o ritmo após conquistarem o tricampeonato da Copa do Mundo no Catar em 2022, sob a liderança de Lionel Messi em ótima forma física. Aos 38 anos, a Argentina dominou as eliminatórias, né, sul-americana e garantiu sua vaga no torneio já em março deste ano. O 8 vezes vencedor da Bola de Ouro, que brilha pelo Inter Miami, mantém um certo mistério sobre sua participação, mas é difícil imaginá-lo perdendo a última chance de brilhar nos Estados Unidos, país que ele escolheu para a reta final de sua carreira espetacular, né, pessoal? Ou espetacular carreira. O técnico Martim Palermo comemorou a vitória do Fortaleza por 2-1 sobre o Corinthians nesta quarta-feira, 3, na Arena Castelão, pela 37ª rodada do Brasileirão. Com gols de Pochettino e Herrera, o tricolor chegou a 43 pontos, saltou para o 16º lugar e depende apenas de si na última rodada para garantir a permanência, né? Abre aspas, ainda não conseguimos nada, né? Iniciou Palermo, apesar do clima de euforia no estádio. Acredito que estamos dando passos importantes para esse grande desafio que nós propusemos, né? Desde a minha chegada hoje foi um triunfo temos, né, feito em cada partida, né? De muita luta, muita entrega e muito sofrimento até o final, e parte do futebol da adrenalina de viver esses 90 minutos. O treinador ressaltou que a equipe vem se moldando a sua identidade. O time se identifica como a forma como vivo o futebol com essa paixão. Nunca foi fácil. Para mim, como jogador e hoje como treinador, quero que meus times reflitam isso. Gostaria de um espetáculo mais vitorioso, né? Às vezes, mas hoje o futebol tem que se identificar com o que o time está entregando, e isso me gratifica, né? Palermo elogiou a atuação de Breno. É decisivo mais uma vez que o Breno tenha sido figura e artífice do resultado final, e parte do que se pode ou se pede aos goleiros que respondam, que salve partida, assim como se pedem aos atacantes que façam gols. Hoje o time está complementando, né, ou complementado em tudo, afirmou. O técnico também afirmou o acréscimo coletivo e individual da equipe. Construímos uma base sólida em todas as linhas, explicou. Sabíamos que havia
material, né, humano, que era um grande plantel. A cabeça dos jogadores às vezes não respondiam, não respondiam, né? A confiança era baixa, mas fomos fazendo com que o time crescesse coletivamente e individualmente, né? Palermo destacou que o elenco nasceu emocionantemente, abre aspas, hoje estamos mais vivos do que nunca, com entusiasmo e segurança no que podemos alcançar. Disse, era difícil imaginar isso 3 meses atrás, né? E seguimos lutando. Falta um jogo mais, né? Fecha aspas. Sobre as situações, né? O argentino explicou que foram decisões estratégicas e física. Tirei Barreiro porque estava pendurado e sei como ele disputa cada bola, não queria correr o risco. Breno fez um desgaste, né, enorme. Pierre saiu porque tinha com um incômodo desde o último jogo e mantive a base porque o time está forte, afirmou agora. Temos que analisar quem chega melhor para o domingo. Pois é. Perguntado sobre o porquê o time mudou sobre o seu comando, Palermo destacou simplicidade e confiança. Abre aspas, o que fiz foi trabalhar, acreditar no meu trabalho e principalmente nos jogadores. Fecha aspas. Né? Disse, não, abre aspas, não fiz mudança busquei simplicidade. Um jogo desencadeou tudo aquele contra o Juventude. Ali dissemos, podemos desde então, estamos mais vivos do que nunca. O treinador também projetou o duelo decisivo contra o Botafogo no Rio. Sabemos na dificuldade do campo sintético e da força do rival, mas ganhamos do campeão da Libertadores, afirmou, porque não acreditar que podemos conseguir o resultado que mantém na Série A. Por fim, o Palermo exaltou o ambiente coletivo que se gerou no clube e é muito forte. Jogadores importantes que não estão jogando e seguem apoiando. Isso forma grupos que alcançam objetivos, destacou. Hoje, quando terminou o jogo, muitos choraram, estavam extenuados e a paixão de viver tudo isso, mas a resposta sempre esteve ali. E o time entregou tudo até o final e hoje não foi diferente. O goleiro Danilo Fernandes, revelado pelo Corinthians e de grande passagem pelo Internacional, confirmou nesta terça-feira 2 que vai se aposentar do futebol após o fim da atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador de 37 anos, atualmente no Bahia, demonstrou felicidade em encerrar sua carreira pelo tricolor da Boa Terra. Abre aspas, como eu pensei que hoje seria um dos dias mais difíceis, acho que o mais difícil da minha vida, acho que é tão mais do que perfeito, pode encerrar aqui. Acho que não tinha cenário, não sei mais perto ou mais perfeito do que essa oportunidade, mais linda do que essa, né? Porque assim como foi simples a decisão de vir para cá, e acho que foi a única que eu não consultei a minha esposa, de todas as que eu tive na minha vida, e para ser cara, né? Era para ser desse jeito, era para ser a última camisa que eu vou vestir como atleta profissional da minha vida, declarou Danilo Fernandes em entrevista ao BahiaCast, né, podcast oficial do Bahia. Danilo Fernandes chegou ao Bahia em 2021 e acabou rebaixado com o clube para a segunda divisão em 2022. Foi titulado na campanha do acesso da Série B. Já em 2023, como o Grupo City, o goleiro perdeu espaço e fez apenas um jogo. Em 2024, cogitou se aposentar e renovou após ser importante na reta final do Brasileirão nesse ano. Danilo atuou em 8 partidas, ao todo foram 64 jogos pelo tricolor baiano. Abre aspas, alguns anos aí se passaram, né? Muitas coisas rolou, vivi muita coisa, eu tô curtindo esses dias aqui como se eu fosse um menino e é isso, e é o medo agora do novo, mas vai com medo, né? Mesmo continuou o goleiro. Danilo Fernandes ainda deve estar integrado ao elenco do Bahia para as 2 últimas rodadas da Série A,
contra o Sport nesta quarta-feira 3 e contra o Fluminense no próximo domingo 7. Campeão mundial no Corinthians e de destaque no Inter, Danilo Fernandes foi revelado pelo Corinthians e começou a fazer parte da equipe principal em 2010, jogando pela primeira vez em 2011 e integrando o grupo que foi campeão da Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes. O goleiro fez apenas 23 partidas no Timão e rumo ao Sport. A passagem no Sport aconteceu em 2015 e 2016 e Danilo Fernandes mostrou ali que era um goleiro de elite. Foram 45 jogos na temporada, 36 deles na série, onde tomou apenas 35 gols naquele ano. O Leão terminou na sexta posição com 59 pontos e o defensor foi um dos destaques. Em 2016, Danilo Fernandes rumou ao Internacional, clube que mais defendeu na carreira com 117 jogos. Ele permaneceu no Colorado até 2021, quando foi emprestado ao Bahia. Apesar de viver grandes momentos no Colorado, o goleiro sofreu com lesões durante a carreira que impediram uma maior sequência de partidas. Já no Bahia, Danilo Fernandes conquistou, além do acesso, 2 títulos de campeonato baiano e uma Copa do Nordeste, além de um acesso para a primeira divisão e agora 2 classificações para a Libertadores. O Vila Nova reforçou seu sistema ofensivo de olho na próxima temporada. Nesta quarta-feira 3, o time goiano anunciou a chegada de Rafa Silva e Della Torres. Ex-Curitiba, Della Torres fez 10 gols em 2005 e ajudou na campanha que culminou com a subida para a Série A do Brasileirão. Já Rafa Silva, ex-Cruzeiro, passou sem brilho por Mirassol e América Mineiro nas últimas temporadas. Em 2025, o Vila Nova fez a campanha apenas mediana. Na segunda, a equipe chegou a disputar em décimo. A equipe fechou a disputa em 13º e ficou longe da briga pelo acesso. O Santos deu um passo importante para a permanência na Série A. O Campeonato Brasileiro ao vencer o Juventude por 3-0 nesta quarta-feira, fora de casa, pela 37ª rodada. Veja o que o clube precisa diante do Cruzeiro no último jogo do ano para evitar o rebaixamento. Vitória. Se vencer o Cruzeiro no domingo na Vila Belmiro, o Peixe está matematicamente garantido na elite da competição em 2016, dependendo de qualquer outro resultado. Vai a 47 pontos. Empate. Caso o Santos fique no empate com o Cruzeiro, será preciso torcer para empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo em Salvador, ou triunfo do Vitória sobre o São Paulo por menos de 10 gols de diferença. Se o Vitória aplicar uma goleada histórica de 10-0 contra o São Paulo e ultrapassar o Santos no saldo de gols, os paulistas precisam de um tropeço do Fortaleza ou Ceará. Derrota. Caso perca do Cruzeiro, o Santos terá que torcer para a Vitória não bater o São Paulo e Inter não recuperar o saldo de 7 gols. Se o Inter tirar o saldo, Vitória não pode vencer o Fortaleza, precisa tropeçar ou o Ceará perder. Se o Vitória vencer, Inter não pode tirar o Santos ou o Ceará não pode vencer. Veja a classificação. 14º o Santos, 44 pontos. 14º o Santos, com 44 pontos. 11 vitória, 8 em saldo, 15 o Ceará, 43 pontos, 11 vitória, 4 de saldo. 16º Fortaleza, 43 pontos, 11 vitória, 13 em saldo. 17º, o Vitória, 42 pontos, 10 vitórias, 18 de saldo, 18. 18º Internacional com 41 pontos, 10 vitórias e 15 de saldo. Jogos da 38ª rodada. Botafogo e Fortaleza, Corinthians e Juventude, Santos e Cruzeiro, Mirassol e Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco, Internacional e Flamengo, Vitória e São Paulo, Ceará e Palmeiras e Sport e Grêmio. O Flamengo planeja realizar uma ampla reformulação no elenco, mesmo em meio às comemorações pelo tetracampeonato da Copa Conmebol, Libertadores
Libertadores, de acordo com as informações do jornalista Diogo Dantas, do grupo. A diretoria rubro-negra prepara uma barca envolvendo jogadores que tiveram a temporada comprometida por lesões, além de outros que perderam espaço no plantel. Segundo a publicação, o clube carioca não pretende contar com Everton Cebolinha, Michael, Dela Cruz, Alain e Juninho para a temporada de 2026. Eita, hein, pessoal? A renovação do elenco, porém, só deverá avançar após o clube acertar a renovação contratual do técnico Felipe Luiz, considerada prioridade interna, né? Apesar de ter se destacado nos últimos jogos, Everton Cebolinha admitiu ter sido procurado por outras equipes do Brasileirão. Michael, por sua vez, teve poucas oportunidades, né, ao longo da temporada e também deve ser negociado, assim como Juninho, primeira contratação da gestão de BAP. Já o volante Alain e o meio-campista Dela Cruz sofreram diversas lesões ao longo do ano e não conseguiram apresentar o desempenho esperado com a camisa do Flamengo. E aí, pessoal, o que vocês acham desses jogadores que poderão sair, né? Ou poderá sair? Foi uma quarta-feira 13 repleta de Brasileirão 2005, com um total de 10 partidas por duas rodadas diferentes, né? E que terminou com o título sacramentado pelo Flamengo após emoções de sobra na luta contra o Z4. Veja abaixo o que rolou, como está a tabela e o que resta, né? A loucura começou com 2 jogos a partir das 19 horas. O Fortaleza ampliou sua reação para deixar o Z4 ao bater o Corinthians ameaçado de queda. O Vitória voltou à zona de descenso ao ser castigado pelo Bragantino. A sequência teve Neymar deixando o Santos em boa situação ao marcar 3 vezes contra o Juventude, né? O Bahia fez o que dele se esperava para seguir com chance na vaga ou de vaga direta na Libertadores, né? E no mesmo horário do duelo em Salvador, o São Paulo deixou o Inter em situação dramática. O dia terminou com o Palmeiras fazendo a sua parte, só que o Flamengo bateu o Ceará para confirmar a conquista do Brasileirão. Tabela atualizada, né? A grande disputa na parte de cima é pelo 5º lugar, que garantirá a última vaga direta na fase de grupo da Libertadores via Brasileirão. O Botafogo terá nesta quinta-feira a chance de recuperar a tal posição diante do Cruzeiro, né? Fluminense e Bahia, que se enfrentarão na derradeira rodada, são os outros pendentes, né? Flamengo primeiro campeão com 78 pontos. Palmeiras 73, Cruzeiro 69, Mirassol 66, Fluminense 61, Bahia 60 e Botafogo 59. O São Paulo ficou em boa condição para garantir a 8ª posição e depois torcer para Cruzeiro ou Fluminense conquistarem a Copa do Brasil, o que lhe garantirá vaga na segunda fase preliminar da Libertadores. São Paulo, 8º lugar com 51, nono Bragantino com 48, 10º Corinthians 46, 11º 46 para o Grêmio, 12º Vasco com 45, 13º Atlético Mineiro 45, 14º Santos com 44, 15º Ceará com 43 e 16º o Fortaleza, isso fora da zona do Z4, né? Fortaleza com 43 pontos. Já a disputa para escapar do Z4 continua, né? Continha intensa, né? Vitória e Internacional não dependerão das próprias forças. O Atlético já pode se considerar salvo por conta da diferença de saldo para o Vitória, né? O Vitória tem 42 pontos, o Internacional 18º com 41, 19º Juventude 34 e o Sport com 17 pontos, né? Jogos restantes da 37ª rodada, né?
4/12, quinta-feira, às 19h30, né? Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, duelo da 38ª e última rodada, né? Em 7/12, domingo, todos os jogos a partir das 16 horas. Fluminense e Bahia no Maracanã, Botafogo e Fortaleza no Newton Santos, Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, Mirassol e Flamengo no Maião, Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV, Internacional e Bragantino, Beira Rio, Vitória e São Paulo, Ceará e Palmeiras na Arena Castelão e Sport e Grêmio na Ilha do Retiro. Pessoal, agora vamos ver se o Mirassol vai continuar. É o último jogo, né? Claro, do Campeonato Brasileiro e o último jogo do Mirassol em casa. Será que ele vai permanecer invicto ainda, hein, pessoal? Sem perder em casa, o que é que vocês acham?